Imagine que você está em um deserto árido, onde cada passo levanta poeira e o peso dos seus fardos o faz cambalear. Mas de repente, uma voz divina sussurra em seu coração: e se hoje você descobrisse a maior esperança que libera milagres que já estão a caminho? Se você sente um arrepio na alma agora, não é coincidência. É Deus revelando uma mensagem exclusiva para você. Fique até o final, porque esta revelação pode ser a faísca que acenderá os milagres pelos quais você tem orado secretamente. Era uma vez um homem chamado Daniel, pedreiro de uma aldeia esquecida na Guatemala, onde o cheiro de terra úmida e lenha queimada enchia o ar, mas não conseguia aquecer o frio de seu coração partido. Daniel enfrentara uma série de perdas. Seu irmão mais novo, seu melhor amigo, morrera em um acidente de trabalho, deixando-o com um vazio impregnado de culpa e perguntas sem resposta. Seu trabalho mal dava para alimentar a esposa e os 2 filhos, e as noites em sua humilde casa, com o ranger das vigas de madeira e o cheiro de velas apagadas, eram um lembrete de suas orações, que pareciam se esvair em silêncio. A cada amanhecer, Daniel acordava com o peito apertado, como se uma mão invisível o apertasse, murmurando: Deus, onde estão seus milagres? Por que minha vida é um ciclo de dor? Mas no fundo de sua alma, uma centelha de fé cintilava, fraca como uma estrela sob nuvens densas, sussurrando-lhe que Deus cumpre promessas que nunca falham. Daniel ainda não sabia, mas esta semana Deus lhe revelaria uma esperança tão grande que desencadearia milagres iminentes, se ele apenas abrisse seu coração à verdade divina. Era uma manhã de segunda-feira, com o céu pintado de rosa suave e o ar fresco com cheiro de grama molhada, quando Daniel, exausto após uma noite de pesadelos, ajoelhou-se no chão empoeirado de seu quintal, sentindo a terra áspera sob seus joelhos. Abriu a Bíblia com as páginas desgastadas pelo tempo, e seus olhos pousaram em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, e todos os que nele creem, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esta foi a primeira revelação, abraçando a esperança como promessa divina. Deus estava lhe dizendo que a esperança não é um sentimento, mas uma certeza ancorada em seu poder, uma semente que floresce mesmo em terra seca. Com o coração batendo forte, Daniel sussurrou: Senhor, eu abraço a tua esperança, mesmo que eu não veja o milagre. Naquele dia, ele decidiu agir com fé. Em vez de reclamar, compartilhou uma mensagem encorajadora com um colega de trabalho, citando o versículo que havia lido. Para sua surpresa, o colega, comovido, apresentou-o a um mestre de obras que precisava urgentemente de um pedreiro para uma grande obra, oferecendo-lhe um contrato temporário que dobrava seu salário. Não foi o milagre supremo, mas foi um raio de luz, como o amanhecer rompendo a noite. No entanto, a dúvida pairava. Seria isso parte da promessa ou apenas um golpe de sorte? A tensão o levou a buscar mais, ansiando pela próxima revelação. Terça-feira trouxe uma provação que abalou sua frágil esperança. Enquanto trabalhava sob o sol escaldante, com o cheiro de cimento fresco e suor impregnando sua pele, Daniel recebeu um telefonema. Seu filho mais novo, Mateo, havia adoecido com febre alta e o hospital mais próximo ficava a horas de distância. O pânico o envolvia como uma sombra, sua respiração pesada como se o ar tivesse se transformado em pedra, e a lembrança do irmão perdido alimentava uma culpa que queimava como brasas. Naquele momento de desespero, Deus o conduziu ao Salmo 34, 17 e 18. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles cujo espírito está oprimido. Esta foi a segunda revelação. Clame com fé inabalável.
Deus estava lhe mostrando que os milagres começam com gritos sinceros, não no silêncio da derrota. Daniel, com lágrimas caindo como gotas de chuva, orou no canteiro de obras, pedindo por Mateu com uma intensidade que fez sua voz tremer. A virada aconteceu naquela mesma tarde. Um vizinho, ao saber da notícia, levou a família ao hospital em sua caminhonete e o médico informou que a febre era tratável, um alívio que cheirava a milagre. Mas a tensão não diminuiu. Daniel se perguntava se aquele clamor seria suficiente para os milagres maiores que tanto almejava, mantendo o coração em suspense, ansiando pela terceira revelação. Na quarta-feira, enquanto o sol se punha e o céu se tornava alaranjado, com o aroma de pão fresco vindo de uma padaria próxima, Daniel enfrentou um conflito interno que cheirava a ressentimento rançoso. Um colega de trabalho que o havia traído, culpando-o por um erro do passado, zombou de sua fé, dizendo: "Seu Deus não faz milagres, Daniel." Raiva e tristeza se misturaram, como veneno queimando em seu peito, e o peso da culpa por não ter salvado seu irmão retornou como um eco doloroso. Deus o guiou a Mateus 6, 14, 15. Se perdoardes aos outros as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos outros, vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Esta foi a terceira revelação. Perdão para liberar milagres. A esperança cresce em um coração livre de ressentimento e o perdão é a chave que abre portas fechadas. Com o coração acelerado, Daniel procurou seu companheiro e com a voz trêmula disse: "Eu te perdoo, porque Deus me perdoou." A resposta foi surpreendente. O companheiro, envergonhado, pediu desculpas e ofereceu ajuda com um projeto, trazendo mais estabilidade ao trabalho de Daniel. Mas o mistério permanecia. Como o perdão poderia desencadear milagres tão grandiosos? A intensidade emocional o mantinha em alerta, ansiando pela próxima peça do quebra-cabeça. Quinta-feira trouxe uma reviravolta que desafiou tudo. Enquanto carregava tijolos, com pó de cimento irritando os olhos e o cheiro de suor no ar, Daniel recebeu uma notícia devastadora. O grande projeto que lhe fora prometido havia sido cancelado por falta de verba. A esperança que ele havia construído vacilou, como uma casa em areia movediça, e a tristeza retornou, sussurrando que milagres eram uma ilusão. Mas Deus o conduziu a Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta foi a quarta revelação. Viver a fé na incerteza. Milagres nem sempre acontecem como esperamos, mas a fé os atrai, agindo como se já estivessem aqui. Daniel, com o coração pesado, decidiu confiar. Em vez de desistir, ofereceu seu emprego para outro projeto menor, confiando que Deus proveria. A surpresa veio no dia seguinte. O encarregado original ligou, dizendo que um investidor havia salvado o projeto e Daniel foi contratado novamente, desta vez com um aumento. A tensão emocional o deixou nervoso, imaginando se essa fé seria suficiente para os milagres iminentes que Deus prometeu. Na sexta-feira, com o céu limpo e o perfume das flores silvestres flutuando no ar, Daniel enfrentou um teste final que exalava desafio divino. Seu filho mais velho, José, confessou em lágrimas que temia que seu pai desistisse, como o vira fazer em seus dias mais sombrios. O peso daquelas palavras, ditas com a voz rouca de uma criança, partiu o coração de Daniel, e o cheiro de terra fresca em seu quintal o lembrou de sua própria fragilidade. Deus o conduziu ao Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esta foi a quinta revelação. Agradeça antecipadamente pelos milagres. A maior esperança nasce ao agradecer antes de ver, confiando que os milagres já estão a caminho. Daniel abraçou José, agradecendo por sua família e pelas promessas de Deus. E naquela noite, eles oraram juntos,
sentindo uma paz que enchia a casa como um novo perfume. A reviravolta final veio no dia seguinte. Um doador anônimo pagou as contas médicas de Mateu e o negócio de Daniel prosperou com novos contratos, como se Deus tivesse alinhado cada detalhe. Mas o mistério de como a gratidão desencadeava milagres continuou a ressoar, como um eco que o compeliu a compartilhar sua história. No sábado, enquanto o sol se punha e o céu se tornava roxo, com o aroma de lenha queimando e tortilhas frescas enchendo sua casa, Daniel refletiu na igreja, cercado por rostos que refletiam suas próprias lutas. As 5 revelações: abraçar a esperança, clamar, perdoar, viver a fé e agradecer, foram entrelaçadas como fios de uma tapeçaria divina, transformando sua vida do desespero em vitória. Inspirado por testemunhos reais como o de Joni Eareckson Tada, que encontrou esperança na paralisia, Daniel compartilhou sua história diante da congregação e um paroquiano comentou: "Sua fé me deu coragem para esperar pelo meu milagre." A tensão das provações nunca desapareceu completamente, mas cada revelação fortaleceu sua esperança, como raízes se aprofundando em solo fértil, preparando o terreno para milagres iminentes que ressoaram além de sua própria vida. E assim, em 7 dias, Daniel passou de um coração partido para uma esperança inabalável, provando que a revelação de Deus não é apenas uma promessa, mas um caminho vivo para milagres reais. Não é incrível como 5 verdades simples podem desencadear o impossível? Se esta história tocou sua alma, é porque Deus está lhe mostrando essa mesma esperança. Você está pronto para abraçá-la, clamar, perdoar, viver e ser grato hoje? Você já sentiu aquela centelha de esperança na sua noite mais escura? Se ela te tocou, é porque este vídeo precisava te alcançar. Compartilhe nos comentários. Espero milagres de Deus. E se você sente o fogo da fé, inscreva-se no canal agora. Mas somente se tiver a coragem de esperar o impossível. Deus te abençoe e lembre-se, seus milagres estão mais perto do que você imagina.